Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 23 de julho. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento divulgaram ontem o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. A projeção de resultado primário para 2024 passou de um déficit de 14,5 bilhões de reais em maio para um déficit de 28,8 bilhões de reais neste relatório, equivalente a 0,25% do PIB, no limite inferior da meta estipulada no arcabouço fiscal. A expectativa de receita líquida foi revisada para baixo em 13,2 bilhões de reais, ao passo que a despesa total foi ajustada para cima em 20,7 bilhões de reais. Conforme antecipado na semana passada, os números contemplam contenção de despesas de 15 bilhões de reais, com bloqueio de 11,2 bilhões de reais em decorrência do aumento dos gastos em benefícios previdenciários de prestação continuada e contingenciamento de 3,8 bilhões de reais. O detalhamento da contenção de gastos por órgão será publicado no dia 30 de julho em decreto. O governo ainda estima que arrecadará 87,1 bilhões de reais de julho a dezembro, com as medidas de aumento de receitas aprovadas no ano passado. A principal contribuição viria do CARF, cujos julgamentos até maio não se traduziram em aumento de receitas. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, o governo também espera que as fontes de compensação para a desoneração da folha de pagamentos sejam anunciadas até o próximo relatório de avaliação de receitas e despesas, a ser divulgado em setembro. Avaliamos a contenção de gastos nesse relatório como positiva, embora seja insuficiente para manter o déficit primário dentro das bandas da meta fiscal até o fim do ano, em um contexto de despesas crescentes em termos reais e a um ritmo maior do que o crescimento das receitas. No fechamento de ontem, a curva doméstica cedeu ao longo de toda sua extensão, precificando menor risco fiscal após a divulgação do relatório, apesar da abertura das treasuries. Os mercados globais repercutiram a desistência do presidente Joe Biden da corrida à presidência nos Estados Unidos. As taxas das treasuries abriram ao longo de toda a curva, refletindo a incerteza no quadro eleitoral. O dólar, por sua vez, perdeu um pouco de força em relação a outras moedas fortes. As bolsas de Nova York encerraram em alta, em recuperação após a forte queda na sexta-feira, em virtude do apagão cibernético global naquele dia. O Ibovespa acompanhou a alta externa e o câmbio no Brasil teve leve valorização, mas se manteve próximo dos R$ 5,60 por dólar. O mercado de commodities segue esperando mais estímulos à demanda chinesa, aparentemente considerando o corte de juros anunciado pelo Banco do Povo da China como insuficiente para impulsionar a economia do país. Os contratos do petróleo fecharam em nova baixa, assim como os do minério de ferro, limitando a apreciação de moedas de países exportadores. A agenda de indicadores estará esvaziada nesta terça-feira no Brasil e no exterior. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos amanhã.